Há milhões de anos, separada do continente africano por um oceano vasto e misterioso, uma ilha solitária seguiu seu próprio caminho. Esta é Madagascar, um santuário isolado onde a natureza desenhou seus próprios caminhos, esculpindo criaturas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Neste lugar encantado, onde o extraordinário se torna comum, a evolução escreveu uma história única, bordando uma tapeçaria viva de formas, sons e cores. Dos lêmures saltitantes aos camaleões que se transformam diante dos nossos olhos, cada espécie carrega o selo da adaptação e da sobrevivência. Explorar Madagascar é adentrar um mundo perdido no tempo, onde a vida pulsa com intensidade e cada ser é guardião de um segredo da criação. Prepare-se para uma jornada inesquecível à ilha, que desafia tudo o que pensamos saber sobre a biodiversidade. Bem-vindo a Madagascar, o último paraíso dos animais mais raros da Terra. Antes mesmo dos primeiros raios de sol tocarem o solo vermelho de Madagascar, a vida já desperta em meio aos galhos retorcidos e aos sussurros da floresta. Neste cenário exótico, onde o tempo parece seguir um compasso próprio, entre os rostos mais emblemáticos de Madagascar está o lêmure de cauda anelada, um primata de aparência marcante, com sua longa cauda listrada em preto e branco. Essa cauda, muito além de seu charme visual, é uma ferramenta essencial de comunicação, servindo como bandeira entre os membros do grupo. Vivendo em bandos organizados sob a liderança das fêmeas, esses lêmures exibem uma estrutura social matriarcal rara entre os primatas. São grupos dinâmicos, que variam de 5 a 30 indivíduos, onde as decisões sobre alimentação e abrigo partem das fêmeas dominantes. Diferente de muitos primatas arborícolas, o lêmure de cauda anelada passa boa parte do dia no chão. Em áreas abertas, suas caudas eretas os mantêm visíveis uns aos outros, garantindo coesão no grupo. Em disputas territoriais, os machos usam suas caudas de forma inusitada. Esfregam-nas em glândulas odoríferas e as abanam para espalhar seu cheiro, como se fosse uma luta invisível de odores. Sua dieta é ampla: frutas, folhas, flores e até seiva de árvores. Quando o alimento escasseia, eles demonstram impressionante versatilidade, consumindo até cascas e cactos, uma habilidade que os permite sobreviver em habitats diversos, dos bosques secos aos terrenos áridos. O comportamento social é um alicerce da espécie. O grooming, ou a limpeza mútua, fortalece os vínculos entre os indivíduos, criando um tecido social firme e cooperativo. Seus sons são variados. Roncos, gritos e chamados servem para alertar, reunir e proteger o grupo. Nas manhãs frias, uma cena peculiar se repete. Os lêmures sentam-se com os braços abertos, absorvendo o calor do sol em seus ventres. Esse gesto simples é vital para regular a temperatura corporal e garantir energia para o dia. A reprodução ocorre em época específica do ano. Os filhotes nascem no início da estação quente e, embora dependam das mães nos primeiros meses, rapidamente passam a explorar o mundo
aprendendo com o grupo e se tornando membros ativos logo após o desmame. Entre comportamentos únicos, dieta versátil e laços sociais profundos, o lêmure de cauda anelada é uma prova viva da engenhosidade da vida em Madagascar. Um ser moldado pela necessidade e engrandecido pela adaptação. Sua presença nas paisagens de Madagascar é mais do que biológica, é simbólica. Eles representam a harmonia possível entre grupo e ambiente, entre instinto e convivência. A forma como cooperam, cuidam uns dos outros e compartilham responsabilidades lembra, em muitos aspectos, uma pequena comunidade em equilíbrio com a natureza. Durante os momentos de descanso, recolhem-se juntos, buscando abrigo entre galhos baixos ou entrelaçados, como se a união também fosse uma armadura. Mesmo na quietude do dia, a cauda erguida e listrada continua sendo um farol, sinal visível de que o grupo permanece unido, atento e conectado em cada gesto silencioso. Nas florestas úmidas do leste de Madagascar, entre névoas densas e copas entrelaçadas, habita uma criatura sagrada. O Indri, maior de todos os lêmures, é uma presença imponente e quase mística, reverenciado por comunidades locais como um ser espiritual, um mensageiro ancestral da floresta. Sua pelagem preta e branca parece desenhada à mão, contrastando com os verdes intensos da selva. Com pernas longas e musculosas, o Indri executa saltos espetaculares que desafiam a gravidade, cobrindo distâncias de até 10 metros entre galhos, como se dançasse no ar. Seu corpo robusto, mesmo sem uma cauda longa, encontra equilíbrio perfeito nos troncos elevados. Mas é a sua voz que realmente ecoa na alma de Madagascar. Longos e melódicos chamados percorrem as matas como canções do tempo. Eles podem ser ouvidos a mais de 3 quilômetros de distância, atravessando folhas, vales e corações. Cada grupo familiar tem seu próprio canto, uma assinatura sonora única que diferencia e protege seu território. É uma linguagem ancestral. Parte advertência, parte saudação, parte oração. Diferente de muitos outros primatas, o Indri vive em casais monogâmicos, permanecendo com o mesmo parceiro por anos, às vezes por toda a vida. Formam laços profundos, criando pequenos grupos familiares coesos, onde os filhotes são cuidados com atenção e ternura. Os jovens nascem a cada 2 ou 3 anos e, embora dependam da mãe no início, logo passam a imitar os adultos em seus saltos, vocalizações e hábitos. Sua alimentação é composta principalmente por folhas e flores. Como sua dieta é pobre em calorias, ele precisa passar grande parte do dia se alimentando lentamente, escolhendo com cuidado os brotos mais tenros e nutritivos. É um ser calmo, contemplativo, que respeita o ritmo da floresta. Durante as manhãs, quando a bruma ainda cobre a mata, é possível vê-lo imóvel por longos minutos, observando, sentindo, ouvindo. O Indri é um guardião silencioso, não apenas da floresta, mas da herança biológica de um lugar onde a vida seguiu um caminho diferente do resto do mundo. Mais do que um primata raro, o Indri é uma melodia viva da floresta. Uma voz que canta pela sobrevivência,
pela continuidade, pela beleza das coisas que ainda resistem. Em algumas regiões, os habitantes locais acreditam que os Indres carregam as almas dos ancestrais. Por isso, matá-los é considerado um tabu, um pecado que traria desgraça à comunidade. Essa crença, passada de geração em geração, tem sido uma forma natural de proteção a essa espécie tão vulnerável. A floresta onde vive o Indre é uma sinfonia de sons e silêncios. Ao amanhecer, seu canto é o primeiro a romper o véu da madrugada, ecoando como um salmo vegetal, chamando os ventos, acordando as folhas, unindo os seres. Cada nota carrega uma intenção: reunir o grupo, demarcar o espaço, reforçar laços invisíveis que sustentam a vida no alto das copas. Nas profundezas úmidas das florestas tropicais de Madagascar, onde a luz penetra em feixes tênues e o tempo parece desacelerar, vive um mestre da paciência, o camaleão de Parson. Imponente entre os répteis, esta criatura pode atingir até 70 centímetros de comprimento. Uma verdadeira relíquia viva, cuja presença é tão silenciosa quanto hipnotizante. Com sua pele vibrante que reluz em tons de verde, azul, turquesa e amarelo, o camaleão de Parson não apenas se camufla no ambiente, ele se funde com ele. Cada mudança de cor é uma resposta ao clima, à luz, ao humor ou à presença de outro camaleão. É como se sua pele fosse um espelho emocional da selva. Mas sua verdadeira arma não é a cor, é a língua. Em frações de segundo, ele projeta uma língua pegajosa, mais longa que o próprio corpo, para capturar insetos com precisão cirúrgica. Um movimento quase invisível, rápido como um raio, fatal como uma flecha. Seus olhos, capazes de se mover independentemente um do outro, vasculham um ambiente em 360 graus. Cada globo ocular gira lentamente, mapeando ameaças e presas, sem que ele precise mover o corpo. Esse domínio absoluto sobre o campo de visão faz dele um caçador eficiente e um sobrevivente exemplar. Apesar de seu tamanho e aparência impressionantes, o camaleão de Parson é um solitário. Não forma grupos, não busca companhia, exceto na temporada de acasalamento. Durante esse breve período, os encontros entre macho e fêmea são marcados por interações silenciosas, onde as cores falam mais alto do que qualquer som. Movendo-se com extrema cautela, ele se desloca de galho em galho como se cada passo fosse medido e sagrado. É um ser da lentidão, e na lentidão encontra sua força. Seus movimentos suaves evitam predadores, protegem sua energia e o mantêm praticamente invisível na selva densa. A expectativa de vida do camaleão de Parson é notável. Em cativeiro, pode viver até 14 anos, tornando-se um dos camaleões mais longevos já registrados. Seu ciclo de vida lento acompanha o ritmo da floresta, sem pressa, sem desperdício. Ao longo das estações, adapta-se com maestria às mudanças da floresta. Quando a chuva chega, suas cores se intensificam, absorvendo a umidade como uma esponja viva. Durante os períodos mais secos, ele se recolhe, movendo-se ainda mais lentamente, economizando energia enquanto aguarda o retorno da abundância. Seu papel no ecossistema vai muito além de caçador.
ao manter sob controle populações de insetos e pequenos artrópodes, ajuda a equilibrar a delicada rede alimentar das florestas de Madagascar. Ele é um guardião invisível do equilíbrio ecológico, um predador paciente que protege o ciclo da vida com sua simples presença. A cada passo, ele demonstra que a sobrevivência nem sempre exige velocidade ou força bruta. Às vezes, tudo o que se precisa é discrição, estratégia e uma língua que dispara como um raio silencioso. E mesmo diante de ameaças maiores, como a perda de habitat, o camaleão de Parson continua ali, adaptando-se como sempre fez, sem ruído, sem pressa. Observar esse camaleão é como assistir ao tempo em câmera lenta. Cada segundo com ele é um convite à contemplação, à escuta da floresta, à valorização do detalhe. Ele não apenas sobrevive, ele ensina. Mostra que há poder na quietude, beleza na espera e mistério em cada folha que se move com o vento. Há lugares no mundo que parecem ter escapado do tempo. Madagascar é um deles. Separada do continente africano há mais de 160 milhões de anos, essa ilha imensa flutua no oceano como um fragmento de um mundo antigo. Um relicário de vida onde a evolução seguiu caminhos próprios. Madagascar não é apenas uma ilha. É um palco sagrado da biodiversidade. Um laboratório natural, onde o tempo esculpiu seres que não existem em nenhum outro canto do planeta. E quanto mais se adentra seus mistérios, mais se percebe. O extraordinário é regra, o improvável, rotina. Neste território isolado, a natureza não apenas sobrevive, ela se reinventa a cada geração. No coração úmido das florestas tropicais e regiões costeiras do norte de Madagascar, habita um dos répteis mais deslumbrantes da Terra, o camaleão pantera. Um artista da coloração, um guerreiro visual, uma criatura que transforma seu corpo em espetáculo a cada batida do coração. Seus tons são tão variados quanto intensos. Verdes esmeralda, azuis turquesa, vermelhos flamejantes, amarelos brilhantes. E mais surpreendente ainda, cada região da ilha abriga panteras com padrões e paletas distintas, como se Madagascar fosse uma galeria viva de camaleões pintados à mão pela própria natureza. Mas essas cores não são apenas beleza, são linguagem. Quando um macho deseja intimidar um rival, suas cores se acendem como brasas, uma exibição vívida de força, vigor e território. O oponente, por sua vez, responde com uma coreografia de tons, tentando impor respeito sem que um golpe sequer seja desferido. O duelo, muitas vezes, é travado apenas com luz e pigmento. As fêmeas também comunicam através da cor. Durante a gestação, seus corpos assumem tons escuros com manchas específicas, um sinal claro de que não estão receptivas. Esse sistema visual refinado permite que a espécie mantenha a ordem social e evite conflitos desnecessários. Quando caçam, a beleza dá lugar à precisão. O camaleão pantera aguarda imóvel como uma estátua colorida. Seus olhos se movem de forma independente, escaneando os arredores. E então, num instante quase imperceptível, sua língua se projeta como um arpão,
capturando a presa com uma velocidade e alcance que desafiam a lógica. Ele pode capturar um inseto a uma distância 2 vezes maior que o comprimento de seu próprio corpo. Solitário por natureza, o camaleão-pantera passa a maior parte da vida isolado, evitando confrontos e mantendo seus domínios. Durante a estação de reprodução, no entanto, ele se torna mais ativo, buscando fêmeas e protegendo seu território com imponência visual. Habituado a ambientes densos e úmidos, prefere as sombras de folhas largas e a brisa leve das matas costeiras. Ali, entre gotas de orvalho e reflexos de luz, seu corpo cintila como um diamante vivo, um lembrete de que a natureza, mesmo em silêncio, sabe gritar com cor. Observar um camaleão-pantera em ação é como assistir a um feitiço visual em tempo real. Suas escamas parecem pulsar com energia própria, reagindo ao calor, à emoção, à luz que filtra pelas copas das árvores. É como se cada centímetro de sua pele respirasse com a floresta. Cientistas e naturalistas de todo o mundo viajam até Madagascar apenas para estudar seus padrões únicos de coloração. Um código visual que ainda guarda mistérios. Afinal, o que exatamente dispara a mudança de cor? Emoção? Ambiente? Intenção? A resposta pode ser todas essas ao mesmo tempo. E apesar de seu brilho quase sobrenatural, ele é vulnerável. A destruição de seu habitat, o comércio ilegal e as mudanças climáticas ameaçam silenciosamente essa joia viva. Mas o camaleão-pantera, resiliente como é, ainda resiste, escalando folhas, caçando no silêncio, colorindo a vida em matizes que nenhum artista humano conseguiria replicar. Ele é mais do que um réptil. É uma celebração da criatividade da natureza. Uma bandeira viva da biodiversidade de Madagascar. Um lembrete de que a beleza, quando encontra propósito, se torna poder. Enquanto muitos répteis escolhem a noite como aliada, a lagartixa do dia desafia o padrão. Com olhos atentos e pele cintilante, ela surge sob a luz do sol, como um fragmento vivo do arco-íris que ganhou forma e se move entre as folhas. Suas cores vibrantes, verdes luminosos, vermelhos vívidos, amarelos intensos e azuis profundos, fazem dela uma das criaturas mais marcantes das florestas de Madagascar. Mas sua beleza não é apenas ornamento, é mensagem. Ela comunica território, disposição, força e desejo através de tons que mudam sutilmente, conforme seu estado emocional e social. Durante o dia, desliza com agilidade sobre troncos, folhas e até superfícies verticais como vidro ou rochas lisas. Suas patas são equipadas com almofadas adesivas altamente especializadas, capazes de aderir a quase qualquer superfície. Uma adaptação que a torna uma das melhores escaladoras do reino animal. Diferente da maioria dos gecos que vivem nas sombras, ela abraça a luz. E é nela que caça, que se comunica, que vive. Alimenta-se de pequenos insetos, néctar e até seiva de árvores, tornando-se não apenas caçadora, mas também polinizadora, um elo essencial na delicada engrenagem ecológica da ilha.
Os machos, em especial, são territorialistas. Exibem suas cores com intensidade diante de rivais, criando verdadeiros duelos cromáticos para evitar confrontos físicos. As fêmeas, por sua vez, observam com atenção, escolhendo parceiros não apenas pela aparência, mas pela vitalidade expressa no brilho da pele. Apesar de serem solitárias, essas lagartixas podem ser vistas próximas umas das outras, nos momentos de maior abundância, dividindo espaços sob o sol, movendo-se com cautela, trocando sinais silenciosos de respeito. Vivem entre raízes expostas e troncos quentes, entre flores tropicais e sombras densas, ajudando a controlar populações de pragas e espalhando o pólen de planta em planta. São jardineiras e guardiãs, pequenas e indispensáveis. Durante as primeiras horas da manhã, quando a luz ainda é suave e dourada, é comum vê-la se aquecendo em rochas mornas ou galhos expostos, absorvendo o calor necessário para ativar seu metabolismo e começar o dia. Essa conexão com o sol é quase ritualística, um momento sagrado entre o corpo e a natureza. A vida da lagartixa do dia é feita de detalhes. Um brilho no dorso, um movimento súbito, um salto rápido entre galhos. Ela não precisa da grandiosidade dos predadores, nem da força dos grandes répteis. Sua arma é a leveza. Sua defesa, a cor. Sua missão, manter o equilíbrio, controlando insetos, polinizando flores, espalhando vida onde pisa. Em um mundo de sombras e predadores, ela escolheu a luz, e nela floresce com uma beleza serena, quase mágica. É uma lembrança viva de que mesmo as menores criaturas podem ter os papéis mais brilhantes. Em uma ilha onde os lêmures saltam pelos galhos e os camaleões se transformam diante dos olhos, uma criatura mais discreta prefere observar de baixo, caminhando entre folhas caídas com a elegância de quem conhece bem o chão. Essa é a coa, uma das aves mais singulares de Madagascar e ainda assim pouco conhecida pelo mundo. Apesar de pertencer à mesma família dos cucos, o coa escolheu um caminho diferente da maioria de seus parentes. Ao contrário dos cucos que depositam seus ovos nos ninhos de outras aves, o coa constrói o seu próprio. Cuida de seus filhotes, protege sua linhagem. É uma exceção em um grupo marcado por abandono e astúcia. São várias as espécies de coa espalhadas por Madagascar, cada uma com suas cores, sons e hábitos distintos. Algumas preferem as florestas úmidas do leste, outras, as savanas secas do sul. Mas todas compartilham o mesmo instinto: caminhar. Em vez de voar longas distâncias como tantas aves, o coa opta por explorar o mundo com passos cautelosos e olhos atentos, como se cada folha caída escondesse uma história. O coa de cauda azul, talvez o mais conhecido, exibe plumagem vibrante com tons que vão do cinza suave ao azul cobalto. Seus olhos são rodeados por uma mancha de pele nua e azul intensa, uma marca única, como uma máscara natural. Quando se move entre os arbustos, quase não faz ruído. Seu caminhar é fluido, elegante, quase cerimonial. A alimentação do coa é variada. Frutas, insetos, pequenos vertebrados e até lagartos. Ele caça com precisão,
aproximando-se das presas com passos medidos antes de atacar. Seu bico, curvo e forte, é uma ferramenta versátil, capaz de romper cascas, esmagar carapaças e manipular sementes com delicadeza. Embora seja uma ave solitária, o koa vocaliza com frequência. Seus chamados variam de acordo com a espécie. Há assobios longos e melodiosos, cantos agudos e até sons que lembram o coachar de sapos. Essas vocalizações servem tanto para demarcar território quanto para atrair parceiros durante a época de reprodução. O ninho do koa é geralmente construído em arbustos baixos ou entre os galhos mais ocultos das árvores. Feito de gravetos, folhas e raízes, abriga os ovos de uma fêmea que permanece vigilante. Ao contrário de muitos cucos parasitas, o koa é pai e mãe. Alimenta, aquece, protege, e assim a vida continua com dignidade silenciosa. A existência do koa é uma metáfora viva da própria ilha. Discreta, surpreendente, única. Ele não precisa de altura para ser majestoso, nem de plumagens chamativas para ser memorável. Sua beleza está no detalhe, no gesto calmo, no papel vital que desempenha no subsolo da floresta. Preservar o koa é preservar a base silenciosa de Madagascar. Os caminhos que ninguém vê, os cantos que poucos ouvem e os seres que, mesmo sem voar alto, sustentam a alma da ilha. Madagascar é uma ilha feita de distância, distância do continente, distância do tempo. Enquanto o mundo se transformava, ela seguia isolada, cercada por águas profundas e correntes que protegiam seus segredos. Esse isolamento, ao invés de limitar, libertou a criação. Aqui a vida não teve pressa, não houve competição com o mundo lá fora. Tudo cresceu ao seu próprio ritmo, como um sussurro preservado por eras. Enquanto o leão rugia na savana, os lêmures saltavam entre galhos sem predadores. Enquanto o elefante marchava nas planícies, camaleões aprendiam a desaparecer entre folhas. Madagascar não é apenas diferente. É o resultado do que o mundo poderia ter sido, se o tempo tivesse escolhido outro caminho. Quando a luz se despede do céu e o manto da escuridão cobre as florestas de Madagascar, uma nova presença desperta. Silenciosa, precisa, quase mística. É a coruja de Madagascar, uma predadora da penumbra, moldada pelo silêncio e movida pela sombra. Seus grandes olhos dourados cintilam como luas entre os galhos. São janelas para um mundo que poucos enxergam. Um universo onde os sons guiam os passos e onde o menor movimento pode significar caça ou fuga. Sua plumagem em tons terrosos camufla seu corpo entre folhas secas e troncos antigos, tornando-a praticamente invisível quando imóvel. Ela não caça com velocidade, mas com paciência. Ouve antes de ver, calcula antes de agir. Suas asas adaptadas permitem um voo absolutamente silencioso, tão discreto que nem o vento parece perceber sua passagem. E quando ataca,
o faz com precisão implacável, agarrando roedores, répteis e insetos com suas garras afiadas. Durante o dia, recolhe-se a refúgios escuros, cavidades em árvores antigas, penhascos protegidos ou mesmo entre raízes retorcidas. Ali repousa, imóvel, enquanto o mundo gira sem notá-la. Sua plumagem, mescla de marrom, ocre e dourado, é sua armadura e seu disfarce. Seu comportamento é territorial. Uma vez que escolhe um lar, defende-o com firmeza. Suas vocalizações noturnas, assobios longos, graves e melancólicos, ecoam pelas matas e savanas como cantos espectrais. São avisos para intrusos, chamados para o parceiro, e marcações invisíveis de seu domínio. Na época de reprodução, o instinto de proteção se intensifica. A fêmea escolhe uma cavidade segura para abrigar seus ovos. Quando os filhotes nascem, cegos e frágeis, são alimentados com dedicação até estarem prontos para experimentar o voo pela primeira vez. Um ritual que exige coragem, treino e herança. Ela não apenas caça, ela equilibra. Ao controlar populações de roedores e pequenos vertebrados, a coruja de Madagascar atua como reguladora invisível do ecossistema, garantindo que os ciclos naturais não saiam de compasso. Sua presença, ainda que oculta, mantém a floresta em ordem. Mesmo diante das mudanças provocadas pelo avanço humano, ela se adapta. Pode ser encontrada tanto em florestas densas quanto em campos abertos e bordas de vilarejos. Onde houver abrigo e silêncio, ela fará morada. É uma sobrevivente discreta que aprendeu a existir nos limites entre o selvagem e o habitado. Seu voo atravessa o tempo e a tradição. Em algumas culturas locais, seu canto noturno é presságio, sinal de sabedoria ou mesmo aviso dos espíritos. Entre mito e ciência, ela paira como um enigma alado, carregando histórias que os ventos sussurram entre as árvores. E quando a madrugada chega ao fim, ela retorna ao seu esconderijo envolta por sombras, deixando para trás apenas o eco de um chamado distante e o silêncio ordenado que só uma verdadeira guardiã pode manter. As florestas de Madagascar não são apenas habitat, são guardiãs de uma memória viva. Cada tronco carrega séculos de adaptação. Cada folha abriga histórias que os livros jamais registraram. Do leste chuvoso ao sul espinhoso, essas matas se moldam às estações, ao solo, à ausência de grandes mamíferos. São florestas construídas para sustentar o estranho, o raro, o improvável. Há árvores que florescem em sincronia com insetos únicos. Há raízes que escondem segredos de um tempo em que os dinossauros ainda caminhavam pela terra. Em Madagascar, caminhar pela floresta é como percorrer um museu sem paredes. Só que aqui, cada peça ainda pulsa. Nas florestas secas e tropicais de Madagascar,
Entre galhos retorcidos e folhas que crepitam ao vento, salta uma figura que parece desafiar a gravidade. É o Lêmure Sifaka, o acrobata da mata, o dançarino da copa, cujos movimentos elegantes transformam a selva em palco. Com seus braços longos e pernas poderosas, o Sifaka voa entre as árvores com uma destreza encantadora. Cada salto pode ultrapassar 10 metros de distância, como se o ar o recebesse de braços abertos. Seus saltos não são apenas deslocamentos, são coreografias esculpidas no tempo. Mas é no solo que ele mais surpreende. Ao caminhar com os braços erguidos e o corpo ereto, parece flutuar sobre o chão, em um movimento rítmico e quase teatral. Uma dança branca que corta o silêncio, marcando o território com beleza e graça. Sua pelagem clara, geralmente branca com manchas escuras, reflete a luz do sol como se tivesse sido moldada pela própria luz da floresta. Seus olhos, redondos e atentos, observam o mundo com uma mistura de alerta e curiosidade. Sempre atento, sempre presente. Vivendo em pequenos grupos familiares de 5 a 10 indivíduos, os Sifakas seguem uma estrutura matriarcal, onde as fêmeas lideram as decisões, do abrigo ao alimento. O grupo é unido, construído sobre confiança e afeto, reforçado diariamente pelo grooming, a limpeza mútua que fortalece laços e reduz tensões. Eles alimentam-se de folhas, flores e frutas e exercem um papel vital na dispersão de sementes, ajudando a renovar a própria floresta em que vivem. Com seu apetite calmo e movimentos leves, espalham vida por onde passam, sem jamais ferir o ambiente que os sustenta. Apesar de sua habilidade de adaptação e beleza singular, o Lêmure Sifaka enfrenta um inimigo invisível, mas devastador: a perda de habitat. O desmatamento, a agricultura intensiva e a extração de madeira têm consumido as florestas que antes eram seu reino. A cada árvore derrubada, um salto a menos, um canto a mais silenciado. Ele que um dia dançava livre por trilhas aéreas que ligavam árvore a árvore, agora se vê cercado por lacunas, vazios verdes onde antes havia conexão, refúgio, alimento. Ainda assim resiste. Ainda assim dança. Para os povos locais, o Sifaka é mais que um animal. É símbolo de leveza, de equilíbrio, de liberdade. Seu andar no chão é lembrado em histórias como uma dança sagrada, como se os espíritos da floresta estivessem brincando entre os homens. Preservá-lo é mais do que um ato ecológico. É um gesto de respeito pela harmonia natural, pela beleza em movimento, pelo equilíbrio entre céu e chão. Enquanto houver um Sifaka dançando entre os galhos, Madagascar ainda será sinônimo de vida. Se a terra de Madagascar é um refúgio, suas costas são portais para o desconhecido. O Oceano Índico beija suas praias com ondas que carregam histórias de milhões de anos.
Recifes de corais vibram com cores que desafiam a lógica. Manguezais acolhem espécies que só existem aqui. E nas profundezas, criaturas antigas deslizam como fantasmas da pré-história. As águas ao redor da ilha são mais do que fronteiras naturais. São muralhas vivas, moldando os ciclos da ilha, protegendo, alimentando, renovando. Nessas margens sagradas, o mar e a terra se encontram como velhos amigos, e cada encontro gera algo raro, algo que só Madagascar poderia oferecer. Em uma terra onde os lêmures saltam como dançarinos e os camaleões se camuflam como ilusão, existe uma presença silenciosa e letal que ronda as copas e o chão. A fossa. Nem felino, nem mangusto, mas algo entre os dois. Um predador ágil, solitário e absolutamente implacável. Com um corpo esguio, musculoso e flexível, a fossa move-se como uma sombra viva. Seus olhos grandes e atentos vasculham os galhos com precisão. Suas garras retráteis e cauda longa garantem equilíbrio perfeito, permitindo que ela persiga presas pelas árvores com a mesma habilidade que no solo. Poucos animais têm essa versatilidade. Durante o dia, ela pode parecer ausente, mas à medida que a luz se apaga, seus instintos despertam. Ela caça em silêncio, aproveitando o escuro para se aproximar das presas com uma paciência assassina. E quando salta, não erra. Sua presa mais comum? Os próprios lêmures. Ágeis, sim, mas a fossa os supera em astúcia e persistência. Em um único salto, ela pode atravessar galhos, surpreender um grupo inteiro e capturar um indivíduo antes mesmo que o resto reaja. Ela é o fantasma da floresta, presente onde ninguém imagina, caçando onde poucos ousam. Apesar de sua força, a fossa é solitária. Não forma grupos, não divide presas, não exibe exuberância. Vive em silêncio, marcada por trilhas invisíveis no território que domina. Seu cheiro, deixado em galhos e pedras, é a única assinatura que permite ao outro saber: aqui, alguém governa. A reprodução é rara e ritualística. Durante esse período, machos competem entre si para se aproximar de uma fêmea em estro que escolhe seu parceiro com firmeza. O acasalamento pode durar horas e ocorre muitas vezes em plataformas elevadas, como galhos largos, um teatro suspenso da natureza. Com poucos predadores naturais, a fossa é o ápice da cadeia alimentar de Madagascar. Mas, ironicamente, é a presença humana que ameaça seu reinado. A destruição das florestas, a fragmentação de habitats e a caça estão reduzindo seu território e tornando sua silhueta cada vez mais rara nas matas silenciosas.
fossa não apenas caça, ela regula. Sua presença mantém as populações de lêmures e roedores sob controle, impedindo desequilíbrios que poderiam comprometer toda a floresta. É o predador que protege, mesmo sem saber. Sem ela, o ecossistema vacila. Mas sua imagem, por vezes mal compreendida, é envolta em medo e lenda. Entre algumas comunidades, acredita-se que a fossa seja uma criatura maligna, um espírito da noite. Na verdade, ela é o contrário. Não um presságio de destruição, mas uma guardiã da ordem natural. Preservar a fossa é preservar o equilíbrio silencioso das florestas de Madagascar. Pois onde ela anda, a vida obedece. Onde ela desaparece, o caos começa a crescer, lento, invisível, como uma floresta que perde sua sombra. Imagine um mundo onde a seleção natural teve liberdade para experimentar, onde mutações não foram apenas aceitas, mas celebradas pela sobrevivência. Esse mundo existe. Seu nome é Madagascar. É como se a ilha tivesse sido esquecida pela lógica e reinventada pela imaginação da natureza. Madagascar é um lembrete de que a vida, quando livre, sempre escolhe o caminho mais surpreendente. No solo quente e seco do sul de Madagascar, onde o tempo parece andar devagar, caminha uma joia viva, a tartaruga radiada. Sua carapaça é um espetáculo natural, marcada por padrões amarelos em forma de estrela que brilham sob o sol, como se o céu tivesse se curvado à terra. Com passos curtos e firmes, ela cruza paisagens áridas em busca de folhas, frutas e cactos. Sua alimentação é simples, mas sua adaptação é extraordinária. Mesmo em períodos de seca severa, ela continua, silenciosa, paciente, invencível. Ao contrário da pressa do mundo moderno, a tartaruga radiada vive em outro ritmo. Pode ultrapassar 100 anos, atravessando gerações humanas, enquanto carrega nas costas não apenas sua casa, mas uma história milenar de resiliência. Durante a época reprodutiva, a fêmea cava um ninho no solo e deposita ali seus ovos. Meses depois, surgem os filhotes, pequenos, frágeis, mas já adornados com as marcas que farão deles símbolos vivos da ilha.
Admirada por sua beleza, a tartaruga radiada tornou-se alvo do tráfico ilegal. Mas sua verdadeira importância vai além da estética. Ela é uma guardiã do ecossistema, ajudando a dispersar sementes e manter a saúde da vegetação. Preservá-la é preservar não só uma espécie, mas também a delicadeza com que a vida pode persistir, mesmo nos lugares mais áridos do planeta. Ao longo desta jornada, atravessamos trilhas que não estão nos mapas. Exploramos uma ilha que não se limita a ser um pedaço de terra cercado por água, mas sim um relicário vivo da criação, uma memória pulsante de tudo o que a vida pode ser quando encontra tempo, silêncio e espaço para florescer. Madagascar nos revelou rostos que parecem saídos de sonhos. Lêmures de olhos dourados que pulam como notas de uma canção ancestral. Camaleões que se transformam diante dos nossos olhos, lembrando que a beleza está na mudança. Gecos que desaparecem na casca das árvores como se fossem sombras. Tartarugas centenárias portadoras da calma. Corujas silenciosas, que escutam o que o mundo esqueceu de ouvir. E tantas outras criaturas que só existem aqui, e em lugar nenhum mais. Cada espécie é uma testemunha silenciosa de uma história evolutiva escrita em isolamento. Cada folha, uma página. Cada galho, uma ponte entre o passado e o presente. Cada animal, um lembrete de que o mundo ainda guarda mistérios e que nem tudo foi tocado pela pressa ou pela destruição. Madagascar não é apenas rica em biodiversidade, ela é insubstituível. Mais de 90% de suas espécies são endêmicas, o que significa que se desaparecerem daqui, desaparecerão do mundo inteiro. E isso nos lança uma pergunta urgente: o que estamos dispostos a fazer para que esse paraíso continue existindo? Porque a floresta não grita por socorro. Ela sussurra. Ela nos dá sinais. Ela muda de cor, de cheiro, de ritmo. Ela perde sons. E quando os sons se vão, os silêncios doem. Mas ainda há esperança. Ainda existem reservas, cientistas, comunidades locais e vozes que se levantam. Ainda existem corações que se encantam, que se mobilizam, que se importam. E talvez esse documentário tenha feito de você uma dessas vozes.
Madagascar é mais do que um local exótico em um mapa. Ela é um símbolo da delicadeza da vida. Um lembrete de que o frágil também é forte, que o pequeno também é essencial e que o desconhecido merece ser protegido. E assim, nossa travessia por Madagascar chega ao fim. Mas a ilha permanece pulsando no coração do oceano como um relicário de vida, mistério e resistência. Caminhamos por florestas onde o tempo anda devagar. Escutamos cantos ancestrais ecoando entre os galhos. Vimos olhos que brilham na noite, peles que mudam de cor, passos que deslizam sem pressa. Cada criatura nos contou uma história, não apenas de sobrevivência, mas de pertencimento. Se essa jornada despertou algo em seu coração, se alguma cor, salto ou olhar o fez respirar mais fundo, então compartilhe essa história. Dê voz a quem vive sem voz, porque quando falamos sobre esses seres, ajudamos a protegê-los. E até a próxima.